Agora apresentamos para vocês esse multímetro aqui, que é um lançamento, é um multímetro maravilhoso, vendido pela Burgos Eletrônica e pela Equibancada. Esse multímetro aqui é um multímetro digital com display bem grande. Ele tem aqui diversas funções na chave seletora. Ele tem uma posição off aqui na chave, que você, tirando dessa posição, ele já liga. E colocando nessa posição, ele desliga. Aqui na chave seletora nós temos o ohmímetro, que é aquela parte que mede resistência aqui desse lado, que vai até 20 mega, o testador de diodo e o buzzer. Nós temos essa função auto e manual, que é para testar cabos, cabo RJ45 e cabo USB, daqui a pouco eu vou detalhar melhor para vocês essa função. O amperímetro, um amperímetro para corrente contínua, de 20 mA a 20 A, um amperímetro para corrente alternada, de 200 mA a 20 A, o voltímetro para tensão alternada, o ACV, que vai de 2 a 750 volts, e aqui o voltímetro para tensão contínua, que vai de 200 mV até 1000 volts. Aqui um dado interessante desse multímetro é que ele tem essa função light, que você aperta e ilumina o display por alguns segundos, depois ele se apaga, o suficiente para quando você está em local mal iluminado você poder enxergar legal o display. E aqui o botão, esse botão hold, que você aperta, ele trava, ele congela a medida para você poder visualizar melhor. Esse multímetro aqui, além das funções dos multímetros digitais, ele tem um diferencial, que é o testador de cabos, cabos de rede e cabos USB. Ele tem 4 encaixes para você conectar a ponta de prova. Agora tomem bastante cuidado que a ponta preta vai aqui no comum, a ponta vermelha vai aqui se você for medir tensão e resistência. Se você for medir corrente, se for corrente baixa, você vai colocar a ponta vermelha aqui. E se for corrente alta, você vai colocar a ponta aqui até 20 amperes. Mas percebam que esses dois encaixes são apenas, tão somente, unicamente para corrente. Se você colocar as pontas de prova aqui, você corre o risco de danificar o multímetro, como qualquer outro multímetro. Então, por segurança, a gente sempre deixa as pontas nessa posição que elas estão. Essa base aqui que vem no multímetro, que é uma base encaixada, olha só como é fácil tirar ela, puxando ela aqui assim. E para colocar, você coloca ela rente, ela tem uma travinha que prende ela aqui no lugar. Então, essa base possui 2 encaixes. Ele tem um encaixe para o cabo USB fêmea, que é o comum, que todo mundo usa. E aqui do outro lado, ele tem um encaixe para colocar o cabo RJ45, que é o cabo de rede interna. Aqui, ó, um encaixe para você colocar o cabo USB. E nessa parte aqui do multímetro, ele tem o encaixe para outra ponta do cabo. Aqui a outra ponta do RJ45. E aqui 3 opções para cabo USB. Aqui a opção normal, fêmea, aqui o USB B, letra B, e aqui o outro modelo de USB menorzinho, usado em muitas câmeras, MP3, MP4, aqueles celulares. Em resumo, dá para você testar vários modelos de cabo USB usando esse multímetro, e com adaptadores dá para você testar outros tipos ainda. Como conectar as pontas, os cabos para fazer o teste? Aqui nós temos o cabo RJ45, uma das pontas vai conectada no próprio multímetro e a outra ponta vai conectada na base. A base não precisa estar encaixada no multímetro, o que significa que se você levar o cabo longe pra caramba, ele testa do mesmo jeito. Isso para o cabo RJ45. Para o cabo USB, desencaixando aqui o RJ45, nós temos um tipo de cabo USB, você vira a base, conecta aqui com a ponta do cabo e a outra ponta, no caso esse cabo aqui, ó, ele já usa essa ponta aqui, ó. Você conecta aqui no instrumento. Então é sempre uma ponta do cabo na base e a outra ponta do cabo no instrumento. Então aqui nós já conectamos o cabo RJ45 nas duas pontas, no instrumento e na base. O cabo RJ45 ele vai dentro de um fio formado internamente por 8 fios menores. Esses fios são representados cada um por um desses LEDs aqui, ó, do LED 1 ao LED 8. Então colocando a chave seletora na função alto, se o cabo estiver em boas condições, os LEDs do 1 ao 8 devem acender em sequência, como vocês estão observando aí, tá vendo? Ó? Isso quer dizer que o cabo tá bom. Se algum dos LEDs não acender, significa que o cabo está interrompido. Se você quiser fazer o teste manualmente, você coloca a chave na função manual e utiliza esse mesmo botão aqui, ó. Cada toque no botão, ele tem que acender um LED. Observe que os LEDs acendem também na base, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Acende o LED nas duas pontas. Na base e no instrumento.
Da mesma maneira para o cabo USB, só que o cabo USB vai utilizar apenas 4 LEDs, o LED 1, LED 2, LED 3 e o LED 4. E agora o teste do cabo USB, mesma coisa, encaixa nos dois lados, coloca a chave na posição alto e tem que acender os 4 primeiros LEDs, o LED 1, 2, 3 e 4. Se faltar algum desses LEDs, o cabo está interrompido. Vou mostrar para vocês agora como usar um pouco das outras funções desse multímetro, começando com a escala de ACV. Colocamos aqui o multímetro na escala de ACV 200 para medir tensão alternada e vamos medir a tensão da rede elétrica que está alimentando essa placa, nesses dois fios aqui, ó. Então observe que nós temos uma tensão em torno de 115 volts, observe como o display é bem grande, esse é um dos diferenciais desse multímetro. Agora na escala de tensão contínua, a escala de DCV 200, nós vamos medir a tensão nos terminais desse capacitor que está nessa placa, ele armazena algo em torno de 150 volts. Então colocamos aqui as pontas, ó. Nós temos aí 156 volts, indicando que essa parte desse circuito está funcionando. Então ó, aqui ó, eu mantive as pontas de prova no capacitor, nós temos aí a tensão, ela oscila um pouco porque a tensão da rede varia. Se eu quiser manter a tensão fixa para observar melhor, eu aperto o botão Hold. Tá vendo, ó? E aí ele mantém a tensão mesmo tendo tirado as pontas de prova. Então aqui ó, a escala para testar diodo e continuidade. Nós vamos testar a continuidade desses dois pontos aqui que estão na mesma trilha. E aqui você vai ter que escutar o apito, indicando que aí nós temos continuidade até o 0. Agora nós vamos testar a escala de resistência, o ohmímetro, tá vendo aqui, ó? Esse resistor que a gente vai testar é de 33K. A escala tem que ser a mais próxima acima do valor, no caso 200K. Daí você mede ele aqui, ó. E ele deu aproximadamente o valor, um pouquinho a menos por causa da tolerância do resistor. Em resumo, é um excelente multímetro esse daqui, é uma opção bastante interessante em termos de multímetro digital. Esse multímetro, que é da marca LFE Pro Tools, modelo HY4300, você só vai encontrar na Equibancada e na Burgos Eletrônica.